Olá, 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 meu amigo concurseiro, minha amiga concurseira. Aqui quem fala é o professor Nelson França. E nós viemos para mais um comentário nessa nossa jornada, nessa nossa fantástica caminhada pão de queijo rumo ao... Quase que não sai, né? Nossa caminhada pão de queijo rumo ao TRT. Separei para vocês nesse simulado 7 duas questões simples, porém muito frequentes. Certo? E como de praxe, eu não vou me limitar a responder a questão. Ao invés de falar só sobre o pontinho da questão, o que é que eu vou fazer? Eu vou contornar todo o assunto, porque o que cair, se cair algo que não seja a questão, mas relacionado ao assunto, você tem condições de acertar. Tá certo? Ok? Bom, vamos então para mais uma sequência de vídeos, dessa vez para o simulado 7. E a questão de hoje que eu separei foi a questão 4 e a questão 6. Vou para a questão 4 primeiro, tá? Sair aqui da sua frente, tirar esse meu cabeção da sua frente para responder a questão 4. Questão muito simples, muito interessante, mas muito cobrada em prova. E ela fala assim, vamos lá. A autorização para instaurar processo. A autorização para instaurar processo contra o presidente e o vice da República e os ministros de Estado compete privativamente. Vamos lá, Nelson. Para instaurar um processo, compete ao Senado Federal, compete à Câmara dos Deputados, compete ao Congresso, ao Supremo, ao Congresso. Congresso Nacional de Justiça. Nem existe esse Congresso Nacional de Justiça. Bom, meus amores, olha só. O Congresso Nacional, bota aqui. O Congresso Nacional ele é formado por duas casas, não é? Você sabe disso, seu concorrente sabe disso, seus pais sabem disso, seus amigos sabem disso, seu cachorro sabe disso, todo mundo sabe disso. As casas são Câmara dos Deputados e Senado Federal. Tá? Existem apenas 5 incisos para a Câmara dos Deputados, lá no artigo 51. Mas desses 5 incisos, só 2 são efetivamente cobrados. Compete à Câmara tomar as contas do presidente da República, as contas do presidente da República, quando o presidente, botar aqui, do presidente, quando esse não apresentar tais contas no prazo de 60 dias, a contar do início da sessão legislativa. A sessão legislativa começa no dia 2 de fevereiro. A partir do dia 2 de fevereiro, todos os anos, a partir do dia 2 de fevereiro, o presidente tem 60 dias para prestar contas dos gastos que fez no ano passado. Certo? A outra competência também da Câmara é autorizar por 2/3 dos seus membros a abertura de um processo contra o presidente da República, contra o vice-presidente da República ou contra os ministros de Estado. Percebe? Olha a letrinha B o que diz. Compete a que casa a autorizar a abertura do processo contra presidente, vice-presidente e ministro de Estado? Bom, isso está lá no artigo 51 da nossa Constituição, uma boa ideia. Compete à Câmara dos Deputados, mediante 2/3 de seus membros. Certo? Tomar as contas do presidente e autorizar a abertura do processo contra o presidente são as principais competências da Câmara dos Deputados Federal. Tá? E indo bem além, mas bem além mesmo do que diz a questão, vamos ver quais são as competências do Senado. Certo? Dá uma olhadinha aí, Senado Federal. Vou despoluir aqui esse ambiente. Peraí, aqui é mais rápido. Congresso Nacional, formado por duas casas, Câmara e Senado. Câmara, nós já falamos as duas principais competências. Tomar as contas do presidente e autorizar por 2/3 dos seus membros a abertura de processo contra o próprio presidente, o vice-presidente e um ministro de Estado.
Veja, a Câmara autoriza por 2/3 o processo que corre contra o presidente. A Câmara autoriza por 2/3 o processo que corre contra o presidente, mas a Câmara em si, meus amores, não processa o presidente. Quem é que processa o presidente? O Senado. O Senado é a casa que é competente para processar, eu vou botar outro verbo. O Senado é competente para julgar, preste atenção nisso, o competente para julgar pessoas. Tem gente que fica memorizando as autoridades, uma porrada de autoridades. Ai meu Deus, compete ao Senado processar e julgar o presidente, o vice-presidente, o ministro supremo, que mais os senadores, o procurador-geral da República, o advogado-geral da União. Não precisa decorar as autoridades. A casa que julga pessoas, autoridades, nunca é a Câmara. A Câmara autoriza a abertura do processo por 2/3, mas não julga. A casa que julga pessoas nunca é o Congresso. A casa do Legislativo que julga pessoas é sempre o Senado. Certo? É sempre o Senado. Não decora aquela infinidade de autoridades. Quem é que processa e julga os membros do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Nacional do Ministério Público? Ai meu Deus, não é uma pessoa. Então é o Senado. É o Senado. Certo? Ok? Compete ao Senado ainda mexer com dinheiro. Dinheiro. Então vamos lá. Fixar o montante da dívida consolidada do país. Dívida consolidada é dinheiro. Se é dinheiro, é o Senado. Fixar a alíquota máxima e mínima do ICMS. Alíquota é dinheiro. Dinheiro é o Senado. Fixar a alíquota máxima do ITCMD. Ai meu Deus, eu não sei o que é o ITCMD, não importa. Alíquota, dinheiro, Senado. Percebe? Assim como compete ao Senado, meus amores, compete ao Senado realizar controle político de constitucionalidade. Controle de constitucionalidade, o pessoal que vai fazer para cargo para técnico, não cai diretamente controle de constitucionalidade, não é? Mas veja que indiretamente controle acaba sendo cobrado. Semana passada eu até coloquei 2 pontinhas de controle, mais para explicar o contexto do que controle em si. Não quero que o pessoal de técnico vai estudar controle de constitucionalidade, não. Mas você tem que saber esses detalhes. Há uma casa do Legislativo, e Legislativo cai na sua prova, há uma casa do Legislativo que realiza controle político de constitucionalidade. Que casa? Senado. Então, basicamente é isso, pessoal. Falou em tomar contas ou autorizar a abertura de processo por 2/3 do presidente, vice e ministros, estou falando da Câmara. Julgar pessoas, mexer com dinheiro ou fazer controle político de constitucionalidade já é o Senado, certo? No nosso caso, no nosso contexto, a questãozinha pergunta sobre o julgamento. Quem autoriza o julgamento contra o presidente, vice e ministros? A resposta certa é a letra B, de abacaxi, certo? Fico por aqui, beijo no coração de todos, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.